Gente, então a gente começou a gravar a aula 4. E o primeiro capítulo da aula 4 é o capítulo 11. Então vamos lá. Capítulo 11 é corpos, tamanho e forma, né? Então, e é dentro do tópico seres humanos enquanto animais, né? Então, quando vocês têm amigos das ciências humanas, o pessoal das ciências humanas não gosta de pensar que seres humanos são animais, né? Inclusive, eles acham que é bem diferente dos animais. Mas a gente, principalmente nós somos biólogos, a gente sabe que nós somos animais igual a qualquer outro animal, né? E se você tem cachorro ou gato, você sabe que a gente tem muitas das mesmas características, inclusive, né? Você vê um gato ficando curioso com um passarinho, o seu cachorro prestando atenção em você quando você fala alguma coisa que ele gosta, por exemplo, biscoito, ele para tudo e olha para você. Então, é muito interessante, porque você vê que existe uma continuidade entre os animais e os homens, né? E os mamíferos, né, principalmente esses que ficaram amigos da gente, eles têm muitas das características que a gente tem, né? Então, é, aí a gente vai falar sobre cérebros, né, e energia. E, finalmente, a gente vai falar sobre como o tamanho do corpo influencia o comportamento e a estrutura social. Então, essa questão, né, corpos, tamanho e formas, a gente tem que dar graças a Deus pelos fósseis, né? Porque frequentemente a gente olha o mundo com os olhos da gente e dos animais que a gente conhece, né? Então, frequentemente a gente pensa, bom, um animal não pode ficar eternamente grande, né? Porque é, quanto maior você fica, mais pesado você fica e a sua massa corpórea cresce ao cubo, enquanto que a secção das suas pernas cresce ao quadrado, né? Então, se você aumenta muito um homem, por exemplo, se você tem um homem de em vez de ter 1,80 m, tem 3 vezes mais, né? Então seria o quê? 3 metros mais 5,40 m de altura. Você teria um homem que ia ter 3 vezes mais altura, mas as pernas seriam 9 vezes mais grossas, só que o peso seria 27 vezes maior. Então, a quantidade de peso por unidade de medida levaria a um peso 3 vezes maior, né? Então, aí você vai pensar, putz, mas imagina eu andando com um peso 3 vezes maior, né? Então, eu com, né, dois colegas, um de cada lado, né? Montados que nem se fosse um cavalo, né? Não dá para andar, né? Então você pode chegar à conclusão de que animais maiores do que 3 vezes um ser humano são impossíveis, né? Mas o elefante é maior do que 3 vezes um ser humano, né? O elefante ele pesa, né, de um filhotinho de 1 tonelada até um macho do elefante africano de 6 toneladas, né? E claro, se você olha o registro fóssil, você sabe que animais eram muito maiores do que isso, né? Então você tem todos os saurópodes, né, que eram herbívoros, né? E, né, você tem braquiosauros, né? Mas você tem breviparopos, né? E você tem sauroposeida, e você tem todos, né? E muitos eram muito maiores do que o próprio brachiosauro, que já era enorme quando foi descoberto, né? E aí você e pode argumentar que, pô, eles são quadrúpedes, que nem o elefante, né? Só que mesmo assim é interessante, porque animais bem maiores do que a gente já existiram, né? Claro que o tamanho deles provavelmente impunham restrições, né? Eles provavelmente não corriam, né? Por quê? Porque se você corre com uma massa muito grande, é difícil brecar, né? Então, o mais provável é que você vai colapsar, principalmente se você tentar parar de repente, né? Então, eles provavelmente andavam devagar, né? Quer dizer, mas não tão devagar, né? Porque cada passada deles, eles cobriam uma distância imensa. Então, o movimento mecânico deles era de andar. Mas a velocidade que eles podiam andar seria bem maior do que a velocidade que a gente consegue andar, né? De uma forma semelhante, o Tyrannosaurus Rex, ele era bípede. Então, ele é um animal que chega a 3 vezes a nossa altura. E só que, claro, ele tinha pernas desproporcionalmente grossas comparadas com a nossa. Então, a gente sabe pelo registro fóssil que tem coisas bem maiores que existem hoje em dia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o albatroz é a maior ave que existe.
nossa tentação vai ver, não, mas quanto maior um bicho é, mais difícil ele é de voar, né? Então, provavelmente o albatroz está no limite, né? O albatroz tem asas que são, né? Cada uma é maior do que uma pessoa, né? Então eles têm, sei lá, né? Entre 3 a 5 metros, né? a, a, né, a distância entre as asas. Mas no registro fóssil, a gente tem os pterodáctilos, né? E os pterodáctilos, enquanto tem formas que são pequenininhas, principalmente os últimos pterodáctilos, eles eram gigantes. Eles eram do tamanho de girafas, né? Então aí você tem uma pessoa, uma girafa, né? E um pterodáctilo, né? A arambogiana no centro. E que isso foi encontrado em certas ilhas lá no, né, no final do Cretáceo, né, é, você tem esse Hatzegopteryx, né? As ilhas da Europa, né? A Europa era dividida em ilhas, né? Uma delas, a Transilvânia, né? Tinha um pterodáctilo, né? De que ele tinha uma cabeça muito mais robusta e um pescoço mais curto. Ele mesmo era todo mais robusto, assim. E provavelmente ele era o predador de topo, né? Então você não tinha os né, você não tinha os outros predadores, né? E o pterodáctilo, né, nas ilhas, ele comia saurópodes. E esses saurópodes eram miniaturas, né? Só que mesmo assim, eles eram do tamanho de girafas, o que que seja. Então, eles deveriam comer os filhotes, mas mesmo assim, eles deveriam ser impressionantes. E claro, o ser humano é mais ou menos do tamanho de um filhote, né? Então, né, ainda bem que a gente não coexistiu, né? Então, no fundo, a nossa cabeça, a gente está acostumado a visualizar as coisas como são, né? A gente sabe as leis da física, né? Então a gente pode imaginar que é, gigantes seriam difíceis de existir, mas o registro fóssil faz a gente realmente explorar, né, a ideia de quão grandes os organismos podem ser, né? Mas uma coisa que é interessante é que se você olha isso, né, na imaginação das pessoas, um gigante, né, ou mesmo Godzilla, né, ele é na verdade o Godzilla era uma pessoa que vestia uma roupa de borracha, né? Aí ficava fazendo barulhos, né? E, então ele tem as proporções de um ser humano, né? E, então, se você imagina, isso aí é isométrico, né? Quando você aumenta um comprimento, né? Por exemplo, a altura, você aumenta y na largura, né? Então isso aí seria crescimento isométrico, né? Só que, na verdade, quando você olha os seres vivos, eles têm crescimento que não é isométrico, ele é alométrico. Aí tem dois tipos de crescimento alométrico, né? Se você divide y por x, se a proporção não é 1 para 1, se ela é menos de 1, né, você tem uma alometria que é negativa, né? E se você tem, né, se você tem um crescimento que é maior do que 1, você tem uma alometria que é positiva, tá? Deixa eu só ver, porque acho que talvez esteja chegando gente, eu fico escutando o barulho, talvez seja pessoas chegando, né? Guilherme, sim, pode entrar. Bom, acho que já somos 15, né? Então tá, vou continuar lá. Bom, agora, um exemplo de crescimento isométrico é esse Batrachoceps aqui, que é uma né, salamandra da Califórnia, né? Em que o filhotinho nasce porque as mães são vivíparas, né? Então elas têm um ovo dentro da barriga, né? E quando os filhotinhos nascem, eles saem do útero da mãe, né? E saem cópias idênticas aos pais, né? E eles começam a crescer e eles mantêm todas as proporções. Então, o Batrachoceps, ele tem um crescimento isométrico, né? O adulto e o filhote são a mesma coisa, né? Eles têm as mesmas proporções, né? Agora, isso aí, na verdade, é extremamente raro, né? Quando você tem, por exemplo, aqui são as várias formigas, castas de formiga, dentro de das formigas tipo saúva, né? E o que é interessante, se você comparar, é que o tamanho do abdômen, é, quando você põe a cabeça em relação ao tamanho do abdômen, as guerreiras têm cabeças desproporcionalmente grandes em relação ao abdômen. Que tipo de crescimento é esse? Isométrico, alometria positiva e alometria negativa. Bom, se vocês pararem para pensar, como o abdômen
cresce numa velocidade menor do que o crescimento da cabeça, quanto maior, mais cabeçuda, então você tem uma alometria que é positiva, tá bom? Bom, seres humanos também têm uma alometria positiva se você comparar como que as pernas crescem em relação ao torso, né? Então, as pernas no torso crescem mais devagar do que as pernas. Então, você tem uma alometria positiva, porque quanto mais tempo passa, mais comprida fica a perna, e mesmo quando dividida pelo comprimento do torso, né? Então, isso aí seria uma alometria positiva. Agora, quando você olha o ser humano também, isso aí, na verdade, é um crescimento ontogenético. Aquele lá era o crescimento das castas, a gente estava comparando castas diferentes. Elas são a mesma formiga geneticamente idêntica, né? Mas dependendo da alimentação, ela se torna uma operária daquelas pequenininhas, né, que ficam trabalhando dentro do ninho, né? Ou operárias de tipos diferentes, inclusive as grandes que são soldadas, né? Bom, quando se compara a cabeça em relação ao torso, o torso cresce mais rápido que a cabeça. Então, veja, a cabeça cresce mais devagar, o torso intermediário e as pernas é o que mais cresce. Então, quando você compara a cabeça com o torso, né, o tórax, você vê de que tem uma alometria negativa, né? Então, partes do corpo crescem a velocidades diferentes. Por isso que as proporções de uma criança são diferentes das proporções de um adulto. Ainda bem, né? Pois, por exemplo, isso aqui é uma obra de arte, né? É um bebê feito numa escala gigante. E, na verdade, quando a gente olha um bebê feito numa escala gigante, a gente acha ele incrivelmente feio, né? Porque, na verdade, a gente acha um bebê bonitinho, pequenininho. Só que, se você olhar o bebê, a cabeça é um quarto do comprimento do corpo. As pernas são, sei lá, um quarto a um terço do comprimento do corpo, né? Boa parte do comprimento do corpo é o torso, né? Agora, conforme o bebê vai crescendo, as proporções vão mudando por causa desse crescimento alométrico, né? Então, a cabeça tem uma alometria negativa em relação ao torso e as pernas têm uma alometria positiva em relação ao torso. Então, de ser um terço do comprimento do corpo, as pernas ficam metade do comprimento do corpo. E a cabeça, que era um quarto do comprimento do corpo, fica um oitavo. Então, a gente, na forma adulta, a gente tem cabeças pequenas e pernas extremamente compridas comparadas com o resto do corpo, tá? Bom, aqui a gente tem esses caranguejos, né? Chama marés, né? As fêmeas têm as patinhas mais proporcionais, né? Só que os machos, conforme eles vão crescendo, eles apresentam uma alometria que é de que tipo? Então, aqui embaixo a gente tem o tamanho da carapaça, né? E em cima, a gente tem o tamanho daquela, né? Então, a patinha. E vejam, aquela cresce numa velocidade maior do que a carapaça, né? Então, aquela é pequenininha em relação à carapaça, mas em caranguejos maiores, aquela é maior do que a carapaça. Ela começa a ficar maior, né? Então, aí o que acontece? Você tem uma alometria positiva, tá? Então, claro, se você invertesse, você podia botar a carapaça em relação a, ao comprimento daquela, aí você teria uma alometria negativa. Então, o que é negativo e o que é positivo depende de quem você está botando no X e quem você está botando no Y, né? Mas eles são diferentes isométricos, né? E isso aí controla, por exemplo, o crescimento da cabeça de um babuíno, né? Então, esse é um babuíno macho. E o babuíno macho é interessante porque o rosto é bem menor do que a cabeça quando ele é bebê, né? Mas conforme ele se torna um jovem, um adolescente, a cabeça para de crescer, a caixa craniana para de crescer. Só que a face, o rosto, continua crescendo. E, eventualmente, ele tem essas mandíbulas e maxilas gigantes, em que a cabeça, na verdade, é principalmente maxilas, né? Esses caninos gigantescos, né? Isso é obtido através de alometria. Então, veja, a alometria pode ser entre, quando você está comparando espécies distintas, que são do mesmo gênero, né? Então, elas têm a mesma forma, mas ela muda ao longo, né? Conforme as espécies sofreram diversificação. Então, você tem aí uma alometria filética, né? Agora, você também pode ter uma alometria ontogenética, né? Ou seja, como o indivíduo cresce e amadurece, né?
Então, isso aparece no livro, né? Fala sobre a alometria positiva, né? A variável dependente aumenta numa taxa maior do que a variável independente. E depois isometria, as duas crescem na mesma taxa. E a alometria negativa, a variável dependente cresce numa taxa menor do que a variável independente. Por exemplo, de alometria negativa, é o tamanho do cérebro, né? Então, durante muito tempo, né, eu lembro que eu pensava de que o Tyrannosaurus Rex era extremamente burro, porque ele tinha um cérebro do tamanho de uma banana, né? E o corpo pesava, sei lá, né, entre 4 e 8 toneladas, né? Então, né, realmente, né, uma banana para um corpo que pode ser de 4 a 8 toneladas é um cérebro muito pequenininho, né? Mas quando você põe o que é esperado para um jacaré de 8 toneladas, o Tyrannosaurus Rex tem um cérebro que é exatamente proporcional. E os crocodilos, os jacarés, eles são bem espertos, no sentido que eles têm várias estratégias que eles usam. Um jacaré cuida dos filhotes, então a fêmea cuida do ninho. Quando os bebês nascem, ela põe eles na boca e leva para um outro lugar. Ela exibe cuidado parental. Os filhotinhos choram, a mamãe vem. E depois, outra coisa que já foi vista, ele pega peixe, né? Ou algum animal e despedaça e dá para os filhotinhos. Então, isso aí é comportamento de uma ave, né, de cuidar dos filhotes, né? Então, os crocodilianos, eles têm um comportamento complexo. E você vê outras coisas também que eles fazem, né? Por exemplo, caçando, né? Então, eles olham, né, uma presa, eles mergulham, nadam pertinho, de repente saem na água e pegam, né? Um pessoal estava acampando, né, na Flórida, né? Eles foram dormir. E aí, eles viram de que o jacaré ficou muito na verdade é um alligator, né? Ficou muito interessado neles, né? Aí uma bela noite, eles acordaram com o alligator tentando pegar alguém, né? Pegou um sapato vazio, né? Só que o alligator estava pensando, a gente está acampando aqui pertinho. Diz que eles nunca vêm beber água, né? Eles trouxeram água de né, água potável, né? Então, o que eu vou fazer? Já que eles não vêm beber água, eu vou pegar eles, né? Lá dentro da barraca, né? E aí o plano não deu certo porque ele pegou uma bota vazia, né? Mas, né? Dá para ver de que o Tyrannosaurus Rex ele tinha um cérebro proporcional ao seu tamanho, dado a alometria negativa que o cérebro exige, né? Então, no fundo, ao invés de simplesmente a gente dividir o tamanho do cérebro para o tamanho do corpo, a gente tem que primeiro plotar a variação. Então você pega todos os animais, né? E você põe, por exemplo, nesse caso, o tamanho do corpo, de um lado, a variável independente, e do outro lado, a variável dependente, o, o tamanho da área, né, de uso, né, do território. E aí o que é interessante é que você pode aí fazer uma reta, né? Então você foi log, né? Para corrigir alguns, né, extremos, né? E aí você tem uma reta, né? Que na verdade é uma curva exponencial, né? Mas você pôs numa reta, né? E aí, basicamente, o que demonstra é de que conforme você aumenta o tamanho do animal, você aumenta a área de uso dele, né? E o seu território, né? Agora, a distância acima ou abaixo da linha de regressão dá a extensão em que um dado em particular é maior ou menor do que o esperado. E os animais estão completamente fora, ou muito acima ou muito abaixo, eles provavelmente estão fazendo alguma coisa ecologicamente diferente, que faz com que eles sejam diferentes, né? Então, né, talvez todos os outros são onívoros e ele é carnívoro, então ele precisa de um território maior. Só que você só percebe isso quando você põe todos eles numa distribuição e você faz a linha de regressão, e aí você pode medir a distância do esperado para o observado, e aí você pode chegar à conclusão se isso está suficientemente diferente. Então, essa regressão é a linha que melhor se aproxima da equação que você deduziu
né, relacionando o tamanho do território, né, ou da área de uso, e o tamanho do corpo, né? Então, você plotou os pontos e usou estatística multivariável para fazer o cálculo da linha de regressão, e aí você pode ver se o cérebro é maior ou menor, ou o tamanho da distribuição é maior ou menor do que o esperado para o animal daquele tamanho, né? Então, por exemplo, o tigre e o gato, né? Quando você olha, bota o tamanho da cabeça do tigre igual ao tamanho da cabeça do gato, o gato parece ter um cérebro muito maior do que o tigre. Por quê? Porque, no fundo, você precisa de uma quantidade X de neurônios para, né, dirigir esse robô de carne e osso, que é o corpo, né? Só que uma vez que você já está inervando, você pode inervar uma pequena quantidade de fibras, né? Ou você pode inervar uma unidade motora muito maior, né? Mas você precisa da mesma quantidade de neurônios, praticamente. Então, no fundo, os, o cérebro ele não precisa crescer proporcional ao volume, sim? E se crescer proporcional à área de superfície, né? Então, as unidades, né, quando o neurônio dispara, ele pode ou fazer algumas poucas fibras funcionarem ou um músculo gigante de um tigre ou de um elefante, né? Que, né, é um animal maior, né? Então, os degraus de contração podem ser diferentes, né? Enquanto que o animal menor, aí você precisa de mais precisão, né? Então, o cérebro do tigre, o mesmo computador pode fazer um carro andar ou um caminhão, né? É, a máquina é maior, mas a complexidade da tarefa é mais ou menos igual, né? Então, o cérebro tende a não crescer na mesma velocidade que o resto do corpo, tá? E aqui a gente tem o tamanho do corpo em quilos, em log, né? Isso aí funciona melhor em log, né? Pois aí você converte curvas exponenciais numa linha reta, né? E aqui a gente tem o peso do corpo em gramas, né? E basicamente vocês percebem que um, né, a alometria é negativa, né? E o tamanho do corpo cresce muito mais rápido do que o tamanho do cérebro, né? Mas você tem que botar isso, fazer a regressão. A primeira coisa que você percebe é de que os vertebrados, tipo o jacaré, não, o peixe pulmonado, né, o eel enguia, né? E o goldfish é o peixinho dourado, né? Eles, né, a reta deles é diferente da reta dos vertebrados, né, de sangue quente. E isso aí os vertebrados de sangue tendem a ter mais cérebro do que os vertebrados de sangue frio, né? Então, peixes e anfíbios se viram com cérebros bem menores do que... E a gente percebe isso porque a regressão deles é diferente da regressão. Eles sempre têm cérebros menores do mesmo tamanho de corpo, né? E, né, então, claro, que um jacaré, né, vai ter um cérebro menor para o tamanho do corpo do que um mamífero, né, ah, pequenininho, né? Mas quando se bota ele junto com outros vertebrados de sangue frio, aí você vê que a regressão dos vertebrados de sangue frio, ela é semelhante, mas está abaixo da regressão dos animais de sangue quente, como a baleia azul, o elefante, o golfinho, o homem moderno, né? O gorila, australopithecus, o corvo, né, o gambá, né? Um rato, um morcego vampiro e assim por diante. Então a gente tem essa regressão aqui e veja, enquanto que o elefante e a baleia azul estão próximos de onde eles deveriam estar, o homem e os golfinhos estão bem acima. Então, veja,
a distância acima ou abaixo é usada, depois você faz a regressão. Aí você tem a distância. E os animais estão muito fora disso, provavelmente eles têm uma ecologia diferente. Então, tanto o golfinho quanto o homem são conhecidos pela sua inteligência, né? E veja, os australopithecus, os chimpanzés têm cérebros maiores do que o esperado, né? Provavelmente os primatas têm uma regressão que está acima dos outros, dos mamíferos e assim por diante. E veja, a avestruz está abaixo, ela na verdade está intermediário entre os crocodilos, né, e os mamíferos, né? Então, né, estão sugerindo, né, de que as aves têm uma regressão que também provavelmente deveria ser considerada à parte, tá bom? Bom, aqui a gente tem um animal que você, por isometria, você aumentou ele, né? E ele tem similaridade geométrica, né? Que é isso normalmente que a gente faz. Quando a gente imagina um gigante, a gente imagina uma pessoa muito grande, mas com as mesmas proporções, né? Acho que lá nos Estados Unidos tem uma ervilha que eles falam da Green Giants, né? Então aí você tem um gigante, né? Que faz propaganda, né? E esse gigante verde, ele é uma pessoa de escala grande, né? E tem similaridade geométrica com o ser humano, né? Mas quando você olha, por exemplo, você pega rinocerontes e cavalos e antas, que são perisodáctilos, aí você percebe que, por exemplo, um cavalo, né, ele tende a ser mais, né, por exemplo, se vocês imaginarem um pônei, o que seja, ele tende a ser menor do que a anta. E a anta tende a ser menor do que o rinoceronte. E eles não têm uma similaridade geométrica. Eles têm uma similaridade elástica. Quanto maior o animal, mais grosso ele fica. Porque como você aumenta o volume, a pata, para poder sustentar esse peso, ela tem que ser desproporcionalmente grossa. Então, no fundo, os animais, eles não existem num grupo de animais fora da Batrachoceps, né? Eles não têm similaridade geométrica, né? Esse crescimento isométrico, né? Eles apresentam alometria e os animais têm uma similaridade elástica. As patas são proporcionais à quantidade de peso que é colocado em cima delas, né? Então, né, pesos muito grandes requerem pernas mais grossas para os ligamentos terem a elasticidade para segurar essa massa maior, né? Então aqui a gente tem uma gazela de 15 quilos e um eland de 250 quilos. O que a gente percebe é que a gazela tem patinhos mais finas em relação ao corpo, né? O elante, que tem um peso muito maior, né? Mais de 10 vezes maior, né? Quase 20 vezes maior. Você tem, então, tórax mais grosso, as patas mais grossas, né? E, veja, ele não é tão flexível. Então, a gazela Thompson, ela, quando ela corre, ela dobra a coluna de um jeito que o animal maior ele não consegue. Se vocês imaginarem um elefante correndo, o elefante correndo, na verdade, ele está andando, né? Por quê? Porque ele não consegue cavalgar que nem um cavalo ou um pônei, né? Porque ele não tem a flexibilidade, né? Então, a similaridade elástica fala que animais grandes vão ter pernas colunares grossas e eles não vão conseguir fazer o que o pônei saltitante faz, né? Ou seja, ser super flexível, né? Porque a similaridade elástica obriga eles a terem uma pata muito grossa, uma coluna muito grossa e sustentar um peso tão grande que eles andam como aqueles levantadores de peso que pegam 700 quilos e saem andando com 700 quilos, né? Então, como, se você está carregando um peso muito grande, você anda muito devagarzinho, né? Aqui a gente tem um gorila e um gibão. O gibão pesa, sei lá, 10 quilos, então a gente está trazendo para o mundo dos primatas, né? E o gorila ali, ele pesa, sei lá, entre 90, uma fêmea, até 180 quilos, um macho, né? Então, o que eu quero que vocês percebam é que as patas do gibão são muito mais finas do que as patas do gorila. As patas do gorila são... E o tórax, veja o quadril, né? O quadril faz uma bacia de osso para segurar esses órgãos pesadíssimos. O tórax, para evitar que o fígado saia escorregando para fora, tem que ser muito maior. Enquanto que o gibão é tão levinho, né, de que não precisa de ter uma estrutura esquelética tão grossa, né? Então, animais maiores vão ser extremamente grossos. Então, veja, um gigante humano, né? Primeiro, ele pareceria ter uma cabeça muito pequenininha comparado com o resto do corpo.
porque o cérebro não precisa crescer tão rápido. E um gigante humano provavelmente tem patas, pernas curtas, extremamente grossas e parecendo pilares, que nem a do elefante, né? E os braços também iam ser extremamente grossos, né? E seriam, talvez fossem compridos, né? Porque acho que o King Kong seria um bom modelo para um gigante humano, né? Porque aí os braços podem transformar ele de bípede a quadrúpede e ajudar a dividir o peso, né? Então, na verdade, se me falasse, ó, no filme de biotecnologia, vamos desenhar um gigante humano, eu ia olhar o gorila, né, e o esqueleto do elefante, e ia pensar em fazer um quadrúpede, né, que de vez em quando, sei lá, fica sentado de cócoras e aí faz as coisas, isso e aquilo, usando a estratégia da preguiça gigante, né. É quando vai andar, bota as patas no chão e sai andando, né, de quatro, como o gorila, né? Porque senão, tá, tudo bem, o Tyrannosaurus Rex era bípede, né? Só que aí eles teriam que andar muito devagarzinho, né? Porque se você tropeça, você cai e o peso é tão grande que talvez quebre um monte de osso. Os elefantes morrem de medo de buraco. Elefantes? Por isso que no zoológico você tem os elefantes, aí você tem uma vala, né? E você tem uma queda que pode ser 1,5 m, né? Agora, qualquer pessoa pode pular ali, pular de volta e entrar lá no meio dos elefantes, que você não faz porque você sabe que eles são selvagens, né? E os elefantes morrem de medo, eles, né? Eles, é só um pouquinho uma além de um passo deles. Só que aquele buraco é a morte dos elefantes, porque eles são tão pesados que se eles erram um degrau, eles não falam ui, eles falam pi, morri, tá bom? Bom, então, além dessa similaridade elástica, de que aí a gente tem que olhar os nossos fósseis, os nossos ancestrais fósseis, lembrando dessas regras, né? Isso aí inclui os primatas, né? E o gorila, o chimpanzé, assim por diante. O próprio gorila, na verdade, ele é um chimpanzé e numa escala grande alométrica, né? Mas ele tem similaridade elástica, tá? Bom, além disso, a gente tem duas outras formas de alometria, que são a lei de Bergman e a lei de Allen. A lei de Bergman, ela diz que um aumento de tamanho mexe com a proporção de superfície área-volume, né? Basicamente, se você tem digamos, um bloco de 1 metro, então a, a área, a superfície, a massa é 1, né? Um, 1 vezes 1 vezes 1 dá o volume, né? 1. A superfície área de superfície, aí você tem 1 vezes 1 vezes 6, né? Porque tem um lado de cima, de baixo, e depois o direito, esquerda, na frente e atrás, né? Então isso aí dá 6 lados. Agora, quando você duplica todas as medidas, então, né, ao invés de você ter 1 metro, você tem 2 metros, de 2 metros por 2 metros. Então, 2 metros de profundidade, 2 metros de altura, 2 metros de largura, né? Aí, você, na verdade, tem uma área 24 vezes maior, né? Então, 2 vezes 2, né, dá 8 vezes 6. 6 vezes 8, 24, né? E aí, né, então você tem, né, 8 vezes 6, né, 24, e aí você tem a superfície área, né, aí você tem, né, se a massa é 8 e a superfície da área é 24, então, não, na verdade é 2 vezes 2 dá 4, né? Que falando 8, aí na minha cabeça a conta não está dando certo, né? Então 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 6 dá 24. Ops. Agora deu certo, né? Então, aí, o que acontece? A superfície área volume, se você divide, ao invés de dar 1 para 6, né? Então, 6 de área para cada uma unidade de massa, você tem a massa 8, a superfície 24, então é 1 para 3. Então, veja, a superfície ficou 1 terço menor. Então tá, o que que isso aí significa? Isso aí significa que o animal nos trópicos, ele, né, ele perde calor com facilidade, né? Mas no frio, ele aumenta o tamanho, porque ele diminui a superfície área volume. E aí a perda de calor diminui. Então, o esperado é que nos trópicos você vai ter indivíduos menores, né?
E na zona temperada e polar, você vai ter os indivíduos maiores, né? Porque quanto mais frio, mais fácil é reter calor se você tem um grande tamanho, né? Agora, a lei de Allen, né, ela lida com outra coisa. Se você quer manter o volume igual, mas você quer aumentar a sua superfície, aí você se torna mais comprido, né? Então aqui a massa continua igual dos dois, né? O mesmo animal, o mesmo tamanho, né? Mas o quadrado tem uma superfície de 6, né? Um vezes 6 lados, né? Então a superfície área, a massa é 6. Agora veja, você tornou esse objeto, né, de um cubo a uma prisma retangular comprida, né? Então, você tem 1,5 vezes 0,5 vezes 4. Isso aí dá uma área de 8,5. E 8,5, essa área, né? Aí depois você tem. Quer dizer, isso aí é o volume, né? O volume continua igual, né? 1,5 vezes 0,5 vezes 0,4, né? Mas, né? Pois, ó, 0,25 vezes 0,4 dá 1. Só que a área é 0,5 vezes 4, né? Vezes 4, mais 0,5 vezes 0,5 duas vezes. Então dá uma área de 8,5. É quando você divide os dois, a área total aumentou. Então, veja, a lei de Allen prevê que é, se você quer aumentar a sua superfície, e quando você vai querer aumentar a sua superfície? Quando você quer perder calor, por exemplo. Então, no deserto, o animal do deserto ele vai ter extremidades mais compridas, né? Patas e orelhas maiores e mais compridas do que um animal no clima frio, né? Então, essas são as duas regras, né? A lei de Bergman e a lei de Allen, que foram observadas por ecologistas, né? E que tentam explicar a forma que os animais têm. Então, vamos ter alguns exemplos reais, né? Então, aqui a gente tem o relatos malaianos, como o nome diz, é o urso da Himalaia, né? Depois, aqui a gente tem o panda, né? Que é encontrado na China, mas na zona tropical da China, né? Depois a gente tem o Melussus ursinus, né? Que é encontrado ali na Índia, inclusive nas montanhas que são do Nepal, isso e aquilo, né? Então, a Índia está começando a esfriar, né? Por causa das montanhas, né? O terceiro polo é a região maciça central do Tibete, né? Depois a gente tem o urso americano, que está lá nos Estados Unidos, né? O urso preto. Depois Tremarctos ornatus, que é o urso dos Andes, né? Depois os tibetanos, que é encontrado no próprio Tibete em si, mais acima da área do urso indiano, né? O urso indiano é o Balu, né? Então é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui, né? Então, esse aqui é o urso de óculos dos Andes, esse aqui é o urso do Tibete, esse aqui é o urso é, marrom, né? O urso Arctos horribilis, o grizzly. Esse aqui é o urso das cavernas, o urso Arctos Middendorf, né? Não, ursos peleus, né? Ursos Arctos Middendorf é o urso das Ilhas Kodiak, que são no Alasca, lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o urso Tremarctos floridanus, da Era do Gelo, da Flórida. Esse aqui é o urso, né? Enquanto que alguns ursos marrons são maiores do que o urso polar, os ursos polares normalmente são maiores do que os ursos marrons, né? Esse é um urso polar, né? O branco, ursos marítimos. Depois, Arctodocimos yukonensis, é esse urso aqui da Flórida, né? Mais encontrado, então, né? É, esses dois aqui, eles são parentes do urso de óculos, né? Só que eles eram encontrados na Era do Gelo nos Estados Unidos. Esse aqui na região mais tropical e temperada, esse aqui mais para cima, né? Yukon, no Alasca, né? Então, veja, cada quadradinho desses aqui, se não me engano, é 1 metro, né? Não, acho que é 50 centímetros, aqui é 1 metro. Não, não. Acho que talvez seja mais que isso. Não, acho que é 50 centímetros, né? Então, 1,5 metro aqui, né? Então, a pessoa estaria olhando por cima desse ombro aqui, né? Então, esses ursos são bem grandes. Os ursos maiores são de climas frios, esses aqui são de clima temperado, esses aqui são de clima mais tropical, né? Então, os ursos
como um todo, inclusive as formas fósseis, eles ilustram a lei de Bergmann. A lei de Bergmann diz que se você quer preservar o calor, uma maneira que você pode fazer isso é ficar maior. Se você fica maior, sua superfície, área, volume diminui. Agora, para a lei de Allen, aumenta a extremidade, aí a gente vai ver daqui a pouco, né? Os animais da Era do Gelo é interessante, porque, por exemplo, o mamute, o, né, essa, esse aí é o castor gigante, né, que é o tamanho do urso, né? Aqui na América do Sul você tinha um gliptodonte, né? E aqui, né, ao invés de onça e jaguatirica, a gente tinha esses Smilodon populata, né? Era o tigre dente sabre, né? Que a cabeça chegava quase ao tamanho, eles eram maiores que leões, né? Então, na Era do Gelo, você tinha animais maiores. Talvez eles estejam ilustrando a lei de Bergmann também, né? E se você olhar, a maioria desses animais aqui, né? Eles ocorrem, por exemplo, né, de 4 metros de altura no ombro, tamanho de um elefante, esses camelos gigantes, né? Mega camelos, né? O Eromotério, que é uma preguiça gigante, esse Mammutus columbi, que é um dos maiores mamutes, né? O castor gigante que a gente viu ainda agora, né? Os gliptodontes, camelos, toxodontes, isso aí, todos ocorreram, os cavalos, né? Todos eles se chamam ecos gigantes, né? Com 2 metros no ombro, eles são da Era do Gelo, né? Então, esses aqui não são, né? O clima era mais temperado, mais moropas, né? Mas a maioria deles, muitos são da Era do Gelo, né? Então, eles estão ilustrando a lei de Bergmann, né? Bom, provavelmente não é a única explicação, mas essa explicação provavelmente faz parte, né? Agora, aqui a gente tem a lei de Allen sendo ilustrada por lepos árticos, de um lado, depois lepos americanos e lepos califórnicos. Então, lepos árticos, como o nome indica, é a lebre do Ártico. Lepos americanos e lepos califórnicos. Lepos americanos, clima temperado, lepos califórnicos, clima mediterrâneo, mais seco, mais quente, e lepos alene no deserto. Veja, animais do deserto têm patas mais finas e compridas, o corpo mais elongado e as orelhas mais compridas, tá bom? Então, isso aí é a lei de Allen. A lei de Allen também explica aqui se a gente tem uma raposa do deserto. Esse aí é o feneco, né? Esse aqui a gente também tem o kit fox, né? Nos Estados Unidos, né? Feneco é da África do Norte, né? Do deserto do Saara. E aqui a gente tem uma raposa das neves. E é interessante porque elas têm um tamanho semelhante, mas um feneco tem orelhas enormes, e patinhas delgadas bem compridas, e o corpo parece um, um lobo-guará, né? Compridinho, né? E você olha a raposa que tem uma dieta semelhante, né? De roedores e passarinhos, né? A raposa das neves, ela tem um corpo mais troncudo, as patinhas mais curtas e uma orelha mini. Isso aí, né, está associado ao fato de que ela vive num ambiente cheio de neve, então ela tem que reduzir a sua superfície, e uma das maneiras disso é de reduzir o tamanho das extremidades. Bom, pegando essas regras, vamos aplicar em seres humanos. Então, aqui do lado direito, a gente vê né, um homem da tribo Dinka, né, que é encontrado na região central da África, né, naquela região do Quênia, né, e né, e eles são um povo extremamente alto, né? No Quênia até a Somália, né? E são pessoas, né? Os Dinka frequentemente têm mais de 2 metros de altura, né? Então, eu lembro de que né, eu lembro acho que no National Geographic aparece um antropólogo, né, que visita os Dinka e vai jogar basquete com eles. É ridículo, né? Porque os Dinka todos, o mais baixinho tem 1,80 m de altura, né? Ou seja, o antropólogo é mais baixinho que o mais baixinho dos Dinka, né? E os Dinka, eles todos têm mais de 2 metros de altura, basta a maioria, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são magrinhos e com pernas e braços bem finos e compridos, né? Então, isso provavelmente é uma adaptação para o clima seco e aberto em que eles vivem, né?
o ambiente que eles vivem é um ambiente considerado as planícies do Serengeti, né? Então, são savana. Agora, quando você olha um esquimó, o esquimó normalmente é 1,60 m de altura, 1,50 m de altura. Mas eles são extremamente troncudos. E as pernas e os braços são curtos. Então, quando você compara o esqueleto do esquimó e o esqueleto de um dinca, né? Ou a estrutura do corpo, né? Vocês percebem claramente que a distância biilíaca, então o ilíaco é o osso do quadril, né? Então, isso é uma medida que é fácil de fazer. Mas a pessoa sendo gorda ou magra, a distância biilíaca não muda, né? Porque é de osso, né? De osso a osso. Então, a distância biilíaca de um esquimó, ela é muito mais larga do que a do dinca. O dinca, ele é magro. E essa distância é curta. Mesmo os dinka que são gordos, eles têm uma distância bilíaca estreita. Então, isso aí tem a ver com a lei de Allen. Ou mesmo, não, desculpe, a lei de Bergman. Então, você aumenta, né, o tronco, você aumenta, né, e você aí, você retém mais calor, porque a distância da superfície até o centro do corpo fica maior. Simultaneamente, os esquimós têm pernas e braços curtos. Isso aí é lei de Allen. Então, as duas leis estão representadas aí, né? O esquimó é maior, só que tem as pernas e os braços mais curtos, tá? Então, ele é maior na distância ombro a ombro, na distância bilíaca, na largura do tórax, é tudo maior, né? Só que, ao mesmo tempo, as pernas e os braços são curtos. Então, ele está ilustrando as duas leis simultaneamente. Além de você ser maior, só que, ao mesmo tempo, ter as pernas e os braços mais curtos. Aí ele fica menor de tamanho, mas provavelmente pesa mais que o Dinka, tá? Agora, existe uma outra maneira que o Ruff ele parou para pensar sobre o tamanho do corpo né, dos pigmeus. E os pigmeus, né, os povos da floresta, invariavelmente são pequenininhos. Então você vai nos índios Yanomami, o maior deles tem 1,50 m de altura, né? Eles frequentemente tem 1,20 m, 1,30 m. Aí os pigmeus da África, 1,20 m, 1,30 m. E os pigmeus da Índia, né? 1,20 m, 1,30 m. Aí os povos da floresta das Filipinas, 1,20 m, 1,30 m. Os povos da floresta das florestas da Malásia, né, 1,20 m, 1,30 m. Então, né, florestas tropicais você tem, né, nas Américas, na África, na Índia, na Malásia, nas Filipinas, os povos das florestas têm pequeno tamanho. E por quê? Então isso aí foi que ele foi pensar em cima, né? E aí ele chegou à conclusão que tem duas maneiras de você diminuir o calor produzido pelo corpo. Uma é você diminuir o volume, né? Outra é você diminuir, né, você mexer na superfície área volume, né? Agora, um jeito né, de você manter tudo igual, mas você diminuir a massa de musculatura, então a massa de calor, é você pegar um cilindro, né, e cortar ele pela metade. Porque aí você corta a massa muscular pela metade, você corta tudo pela metade. Só que você mantém a superfície área, superfície, né, área e volume ou massa, né, igual. Veja o que aconteceu. Você, a área lateral no cilindro L é 4dL. Um, um, e do outro cilindro, que é 2L, é 4D2L, né? Então, e o volume é 4, π dividido, não, desculpa. A área lateral é π vezes D vezes L. E o outro é π vezes D vezes 2L, né? E aí você pega o volume, é π dividido por 4, D ao quadrado, L, e π dividido por 4, D ao quadrado, 2L. Aí você divide os dois, aí você fica com a mesma relação, 4D. Então, a superfície área-volume de um pigmeu e de um dinca é igual. Só que
A quantidade de músculo, ou seja, a quantidade de massa, diminuiu pela metade. Então, a forma de pigmeu, segundo o Ruff, é uma solução porque o Dinka ficou magro e comprido para perder calor numa área aberta. Uma área aberta, seca, você consegue suar bem. Só que na floresta tropical a umidade é alta e o calor é intenso. Então, você não consegue perder calor suando tão bem. Então, a forma de você perder calor é você diminuir a quantidade de músculo e massa que produz calor. Aí você reduz ela para metade, mas mantém todas as outras relações iguais. Então, segundo o Ruff, uma maneira de você lidar com a umidade da floresta é você ficar pequenininho, tá bom? Então é assim que ele explica os pigmeus. Então veja, agora a gente falou da lei de Bergman, quanto mais frio, maior, principalmente o tamanho do tórax, né? A profundidade do corpo, a largura e assim por diante. A lei de Allen, ambientes mais quentes, você tem pernas e braços mais compridos. E aí a gente adicionou mais. Num ambiente mais quente e úmido, aí não adianta você ficar mais fino e comprido, aí você permanece fino, mas você fica baixinho. Então você, pelo menos, reduzir a quantidade de músculo e então a quantidade de calor que você gera, já que você não vai conseguir perder tão bem esse calor, né? Tá bom? Então aqui a gente tem a superfície, a área dividida pelo volume ou massa, né? Então centímetros quadrados por quilo, e aqui é a latitude. Lembrando para vocês que latitude zero é o Equador, né? E latitude 80 é quase lá no polo, pois 90 graus é o polo, né? Então é a terra de esquimó, né? Então, se vocês perceberem isso, povos tropicais têm uma superfície 300 centímetros cúbicos, né? Por, por peso, né? Mas conforme a latitude aumenta, isso aí cai para 260, 240, tá bom? Então, a tendência, né, é os povos de latitudes maiores serem ter uma superfície área volume menor, né? Então, isso aí você pode ver os esquimós. Os esquimós, como eles são mais grossos, eles têm menos superfície por volume do corpo. E, e os Dinka, porque eles estão estreitos e compridos, eles têm mais superfície área volume, né? Então, você tem essa relação em que quanto maior a latitude, menor a superfície área volume, né? Porque você tem que reter o calor dentro do corpo, tá bom? Aqui é a distância bilíaca, né? Então essa distância do quadril, né? E aqui a gente tem a latitude. Veja, enquanto que a superfície área volume ela é maior nos trópicos do que na região fria dos polos, a relação bielínica é o contrário. As pessoas são mais estreitas nos trópicos e elas são mais largas nos, nos polos. Então, né, o esquimó está ficando mais troncudo, né, pode pesar 100 quilos fácil, só que ele é baixinho, né? Então, superfície área volume menor, mas grossura do corpo maior, né? Então, povos dos trópicos são estreitos, povos dos polos são largos. Povos dos trópicos têm bastante área por volume, povos dos polos têm pouca área por volume, né? Então essas curvas elas vão em direções opostas, tá? Bom, agora aqui a gente tem um esquimó, a gente tem um dinka, né? O nilótico, né? Porque é ao longo do Nilo, né? E veja, é as figuras que eu tirei lá de lá, né? E aqui é um pigmeu moderno. Aí, então a gente vai ter essa questão do roof, né? História do roof aqui na figura 11.2, né? Então, o que é interessante é que o pigmeu ele tem mais ou menos a mesma superfície, área e volume que né, um dos povos nilóticos que habita ao longo do Nilo, né? Que é uma área mais aberta. Esse aqui é um povo da floresta lá no Congo, né? Então ele tem uma superfície área volume grande. E então, veja, ele mora no ambiente úmido,
Então ele pega o cilindro e corta pela metade, ou talvez não pela metade, por 2/3, né? Então ele é mais curto, mas ele é magrinho, né? Então você pega a distância bilíaca dele, é parecida com a do Dinka, mas e é bem mais fininho do que o esquimó, né? Só que, olha, se você pegasse um pigmeu e botasse ele na altura do Dinka, a superfície área volume dele seria a do esquimó. Então, esse corpo aqui do Dinka, desculpe, do pigmeu, é um corpo do Dinka que foi cortado. As distâncias bilíacas têm que ser iguais, né? Se você aumentasse proporcionalmente até ele ficasse com a mesma altura, a distância, a grossura dele seria maior, aí ele teria a superfície área volume do esquimó, né? Tá bom? E aí ele ia caber no gráfico, porque a distância bilíaca dele teria aumentado e, né? Então, por exemplo, se você quiser selecionar os esquimós, né, e escolher os que para jogar basquete, eles teriam uma forma de um pigmeu gigante, tá bom? Eles seriam muito grossos em relação à sua altura, tá bom? Então, o pigmeu, ele é um dinka que foi cortado na altura de, sei lá, 2/3, tá? Então, as distâncias bilíacas são as mesmas, o ombro é a mesma, né? E ele mantém a mesma superfície área volume. Só que se você pegar as proporções e aumentar, ele fica com a superfície área volume de um esquimó. Aí ele não está mais adaptado ao calor, né? Tá bom? Então, o esquimó, o pigmeu, ele está na úmida. E o nilótico, né? Os povos do Nilo, né? Os Masai, os Dinka, né? Eles são magros e compridos porque eles são adaptados às planícies abertas, né? E aí eles conseguem perder calor pela lei de Allen com facilidade, tá? Então, isso aí foi uma complicação, mas eu introduzi essa aí porque o Ruff, ele olha o esqueleto da Lucy e ele olha o esqueleto do garoto de Nariokotomi. E o garoto de Nariokotomi, ele tem, sei lá, ele provavelmente teria entre 1,80 m e 2 metros de altura, né? Quando ele terminasse de crescer, né? Ele já tá, ele é bem alto, porque ele é um adolescente, né? Só que ele ia crescer mais pelas epífises dos ossos, né? Tá vendo que epífises dos ossos ainda não tinham fechado, né? Então, enquanto que a gente está crescendo, a gente tem essa epífise, né? Cartilagem que vai virando osso, né? E vai se procriando, então o osso vai ficando mais comprido. Depois que a gente para de crescer, a gente perde essa cartilagem, né? Então, um garoto na neurocotomia crescer e ficar, sei lá, talvez até com 2 metros de altura, né? Que é a distância, é a altura dos povos que habitam essa região hoje em dia. Os povos nilóticos, né? Os Maasai, os Dinka e assim por diante. Agora, a Lucy, ela tem a mesma largura de quadril e de ombro que o garoto no Nekotomi. Só que ela tem uma altura de 1,20 m de altura. É a altura dos pigmeus. Conclusão, a Lucy não foi para a savana africana para ficar beat. A Lucy morava na floresta. Ela é um pigmeu da floresta. E o garoto Neurocotomi, ele mora na savana africana, tá bom? Então, eu introduzi essa lei do Ruff, ou o livro introduziu, né? Simplesmente porque você usa essas regras para interpretar a proporção dos corpos. E é muito interessante, porque a Lucy era da floresta, um pigmeu da floresta, ou seja, ela talvez morasse numa floresta semidecida, né? Porque essa região do Afar, né? Essa região da Etíope, ela não era mais uma floresta úmida, ela tinha virado uma floresta seca. Mas ela ficava dentro da floresta, a floresta era úmida a maior parte do ano, e ela tinha as adaptações de um pigmeu de hoje em dia. Claro que se você pegasse a luz e aumentasse ela para 2 metros de altura, aí ela ia ter. Ela ia virar um esquimó, né? Porque a superfície área volume dela é próximo do garoto de Laranjocotomi e dos pigmeus, né? 320. E o garoto de Laranjocotomi 307 é muito parecido com os Dinka, né? Só que uma Lucy aumentada para 2 metros de altura, ela ia ficar muito grossa e aí ela ia ter proporções de um esquimó, né? Então, ou pior ainda, né?
Então, né, então a Lucy era um pigmeu. Isso é muito interessante, né? Porque os pigmeus moram na floresta. O hábito bípede, né? Não está associado à invasão da savana africana. Está associado a um clima de floresta, tá bom? Então isso é interessante pensar. Então, todo mundo, acho que gostou muito da contribuição do Roth, né? Agora, aqui a gente tem um tamanho femoral máximo e aqui o tamanho da tíbia. Uma coisa que é interessante é que para seguir a lei de Allen, a primeira coisa que você diminui o tamanho da tíbia. Então, os esquimós têm uma tíbia curta. E o fêmur não se alterou tanto. Então, quando você divide a tíbia pelo fêmur, os povos, é, então aqui é o femoral, aqui é o tíbia, né? E o que é interessante é que a maioria das pessoas vai ser 1 para 1, né? Quando você aumenta a tíbia, você aumenta o fêmur, né? Mas aqui povos tropicais modernos estão desse lado, tá bom? Ou seja, a tíbia é mais comprida do que esses povos aqui. Aqui as tíbias tendem a ser menores do que o fêmur, né? Isso aí são pessoas modernas de altitude alta. Então, você pega uma pessoa de clima tropical, a tíbia é comprida, porque eles são pessoas compridas. Você pega uma pessoa que nem o esquimó, a tíbia é curta em relação ao fêmur, tá bom? Agora, o que é interessante é que aqui, ó, QNMWT é o garoto de Nariokotomi, né? É, QNMWT 15.000, né? 15.000. Então, veja, ele é tropical, que faz sentido, né? Porque ele tem uma perna tão comprida, né? Ele é tropical. Agora, o Neandertal, veja, ele tem tíbias bem curtinhas. O Neandertal é um super. Neandertal, ele é um super esquimó. Faz sentido, porque o clima que o Neandertal enfrentou é a era do gelo, né? Agora, veja, as primeiras LUP, Late Upper Paleolithic, Early Upper Paleolithic, um, e os povos que entraram na Europa, no Paleolítico, eles têm proporções tropicais, porque eles tinham chegado recentemente da África. O Cro-Magnon que chegou, aí a gente põe o Cro-Magnon com cabelo loiro, olhos azuis, ele provavelmente tinha pele negra, né? E ele tinha as proporções dos povos nilóticos. Aí, na Europa, eles aos poucos foram se adaptando ao clima. Eles chegam com pele negra, ou pelo menos uma pele escura, né? E são altos, muitos de 2 metros de altura, e magros, porque eles são povos dos trópicos que entraram na Europa na Era do Gelo. E aí, descendentes deles, eles mudam de lado. Eles, mesolítico, eles começam a ter tíbias menores do que o fêmur. Eles começam a entrar para o outro lado da. Isso aí é a conclusão dessa. E aqui, quando você divide, aqui é a temperatura anual e aqui é o índice da tíbia e fêmur, né? Então, isso aqui é esse gráfico aqui dividido, né? E aqui é a temperatura. Então, aqui você tem ah, uma relação em que os esquimós têm tíbias menores, né? E, né, os melanés, os pigmeus têm tíbias maiores em relação aos são, né? E o que é interessante, né, é que você tem uma relação entre a temperatura e a tíbia. Temperaturas mais frias, tíbias menores, né? Quase 80% do tamanho, né? E temperaturas mais quentes, tíbias mais compridas, tá bom? Essa relação, né?
E o que é interessante é né, o Early Modern Europe, né? E o Mesolítico. Early Modern em Israel, Europa, isso e aquilo, eles tendem a estar mais para cá. Isso botaria eles junto com o negro da África do Sul, Melanésia, assim por diante, pessoas de clima quente. E o Mesolítico, esse aqui, quando você põe aqui, ele está mais próximo desse lado da curva. E ó, veja, o Neandertal está aqui junto com os lapões. Né? Então ele tem, ó, ele tem um comprimento de tíbia no corpo que é encontrado só nos lapões. Se vocês não sabem quem é o lapão, os lapões eles criam renas na Noruega e na Rússia, né? Ali no Círculo Ártico, né? Então ele tem perninhas curtas e a tíbia bem curtinha. Então os neandertais poderiam entrar no meio deles que ninguém ia perceber nada, né? Porque eles são super esquimós, né? Agora, o que é interessante, porque eles tiraram o DNA desse europeu, né? É, e eles tiraram o DNA e foram testar e o que eles descobriram? O olho era azul, a pele era negra, ou pelo menos marrom escuro, né? O que hoje em dia, né, se você pegar uma pessoa né, isso aí foi em 2014, né? Ele foi tirado de uma caverna da Espanha. Se você pegar uma pessoa em Madrid, provavelmente, né, ele vai ter pele branca, né, os genes com a pele branca, né, e não necessariamente os olhos azuis, né? Só que esse aí tinha pele escura e olhos azuis. Então, mesmo 7.000 anos atrás, os europeus, se você chegasse na Europa, você não ia encontrar um branco. Talvez você encontrasse os brancos, mais brancos, né? Estava começando lá na Noruega. Mas no resto da Europa, a pele seria escura, porque as pessoas tinham chegado mais ou menos recentemente da África, ainda estavam com a pele escura. E aí eles encontraram um homem de Cheddar, 10.000 anos atrás, e ele tinha pele escura e olhos azuis. Como algumas crianças na Índia, você encontra esse fenótipo, né? Então, e a conclusão que eles chegaram é de que os povos antigos, eles, né, mesmo que na Noruega, na Suécia, nessa região mais fria, tinha aparecido os genes de pele branca, né? Eles não se espalharam pela Europa até a agricultura. Na agricultura, as pessoas deixaram de ficar andando por aí deixaram de fazer vitamina D tomando sol, né? Do jeito que faziam antes, porque eles estavam ficando mais tempo dentro dos celeiros, dentro das casas, isso e aquilo, né? E também começaram a usar roupa, né? E aí, o que que aconteceu? Uma dieta, né, não tão rica em carne e outras coisas, sim usando cereais. E eles, pois, por exemplo, se você come peixe ou come os escumosa ou foca, muita carne, aí você também tem muita, entre outras coisas, vitamina D, né? Só que se você come mais cereais, aí você precisa fazer a vitamina D na pele. Aí, por causa dessa mudança de dieta e mudança de começar a viver em vilarejos ao invés de ficar dormindo ao céu livre, né? Então aí a pele ficou mais branca e o gene de pele branca se espalhou nas populações. Então, as raças são uma coisa muito recente, né? Bom, a gente vai mudar de capítulo agora. Então, eu vou parar aqui para dar tempo de vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem interesse. Deixa eu parar a gravação, interromper a gravação. Acabou. Essa é a primeira unidade, o capítulo